O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e de enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor, podem se assentar. Nós, nesta 14ª semana do tempo comum, ao escutarmos as conclusões, as últimas fases do livro do Gênesis, temos a cena na qual, pelo menos um pedaço da cena, da mudança do nome de Jacó para Israel. E isso ocorre após Jacó, que era um homem egocêntrico, egoísta, ambicioso. Lembremos que ele passa a perna no irmão para pegar a bênção da primogenitura. Lembremos que ele, muito espertamente, ele começa a colocar o seu rebanho, que era manchado, com o rebanho dos outros, de Labão, por exemplo, que era completamente branquinho, ou sem mancha alguma. Obviamente, o cruzamento de um animal de cor lisa com um animal de cor malhada vai dar mais animais malhados. E aí, então, ele se torna dono de uma grande quantidade de animais, porque o acordo era: todos os que são malhados são meus. Esperto. Mais tarde, como na cena de hoje, ele tem uma luta com o anjo. E dessa luta, ele não sai vencedor, mas ele se encontra com a força daquele que é o Senhor da vida, daquele que escolheu o seu pai, o Deus de seus pais. Mas ele dá trabalho, a tal ponto que machuca o nervo da perna. Essa cena, mais do que simplesmente dizer que um ser humano, Jacó, lutou com Deus, ele quer dizer algo tão importante. Porque Israel significa Deus é forte, Deus é santo. E Jacó, ele travou uma luta ao longo de toda a sua vida, como eu e como você. A luta de termos as nossas artimanhas, as nossas
capacidades e vermos nelas a nossa força, na nossa inteligência, a nossa capacidade de conseguir todas as coisas. Mas, como Jacó, podemos até conseguir muitas coisas, mas quando usamos de muita esperteza, geralmente, nós conseguimos criar também algumas confusões. Aqueles que passam a perna em parentes, aqueles que passam a perna em grupos, passam a perna no que é público. Independente de quem seja, tá, gente? Não me importa se é A ou se é B, se é direita, se é centro ou se é esquerda. Mas independente de quem faz isso, sempre gera confusão. Quando numa comunidade de fé alguém é mais esperto que o outro e deseja derrubar o outro, no emprego, numa empresa. Nós temos isso dentro de nós. Não precisa fazer muito esforço que olhamos a forma com que as pessoas estão se relacionando em quase todas as instâncias do nosso tempo, da nossa sociedade, não só nacional, mas internacionalmente. E aqui está. Nós travamos uma luta com aquele que nós dizemos crer. Porque, como Jacó, somos levados por estes instintos todos a olhar para nosso próprio umbigo, para a nossa própria vontade, e daí então prejudicarmos todo um caminho de vida que Deus desde sempre propôs ao ser humano. E aqui, nessa cena de Gênesis, capítulo 32, versículos 23 a 33, mostra que cada um de nós, como Jacó, precisamos deixar com que o Deus que é forte, chegando até nós, nos ajude a realmente viver conforme a bênção, a promessa, a vida que Ele nos fez. Que não foi só de termos todas as coisas que queremos, não foi de sermos homens de prosperidade, de termos descendência longa, não foi isso somente, mas de estarmos com Ele, de vermos que Ele está conosco e olharmos para o horizonte da vida a partir dEle. E Ele nos dá um rosto sublime e singular que é Jesus Cristo. Jesus Cristo que passa pela história humana, Jesus Cristo que permanece na história humana, nos propondo um caminho de verdadeira felicidade. A tal ponto que é realmente uma luta grande e desafiadora pararmos para compreender: Senhor, a que me chamas? Aonde me chamas? E por que me chamas? A quê? Do que eu irei participar no seu sonho? Do que eu vou ser capaz de fazer? Maria Goretti, uma adolescente, por exemplo, o que ela poderia fazer de significativo? A não ser testemunhar a firmeza de quem sabe qual é o valor da sua vida e o valor da vida dos outros. Isso já é uma grande contribuição, porque significa que nós já começamos a dar um passo de viver a integridade, a coerência. Pelo menos nos dispomos a buscar isso. Aonde me chamas? É simplesmente para chegar a um determinado lugar?
ou estando contigo, convosco, melhor dizendo, permanecer na verdadeira vida que se concretizará lá na frente. E eu espero em Deus que eu consiga viver pelo menos uns 130 anos para poder fazer muita coisa, mas um dia o que eu mais quero é repousar em Deus. Mas isso só será possível se eu também entender por que me chamas, Senhor. Me chamas porque eu sou melhor do que esse ou aquele? Me chamas porque sou melhor do que alguns que fazem determinados trabalhos? Eu tenho convicção que não. Mas me chamas porque me amas. Me chamas porque me desejas. Me chamas porque és inquieto em querer-me junto de vós. E como é preciso falar disso, Senhor? Então, nesta liturgia, logo quando nós cantamos o Salmo, verei justificado vossa face, ó Senhor, como resposta à primeira leitura, a essa cena tão bonita, o que significa ver justificado a face de nosso Deus? Primeiro, para nós entendermos o que é justificação, né? Justificação significa ser tornado justo, mas justo não significa que ser absolvido, justo significa pela graça dele eu consigo, é pela graça dele que eu consigo viver a palavra e o sonho dele em mim. Significa uma imagem tão bonita de Paulo, aquele olhar que nós temos a tendência, como falei, como de Jacó, de olhar somente para nosso próprio umbigo, para a nossa própria vontade, para o nosso próprio querer, e acharmos que as nossas habilidades é que vão nos garantir algum sucesso na vida, e sucesso na vida não significa ter coisas, nem ter muitos ao seu redor. Sucesso na vida significa ser tudo o que eu posso ser de bom e de bem. Deixar de olhar para si mesmo. E justificado significa começar a olhar para o horizonte que Deus me apresenta. E nós, meus irmãos, não temos outro horizonte senão Jesus Cristo. O nosso horizonte não é essa ideologia, esse partido político, este grupo religioso, este movimento. O nosso horizonte não é o de conseguirmos isso ou aquilo. Até porque nós sempre que conseguirmos o que nós queremos, sempre iremos querer outra coisa. Eu consigo um celular X, daqui a pouco, depois de um mês, eu quero o outro. É um exemplo só. Enfim, o horizonte é o Senhor. O Senhor que no alto da cruz derrama seu sangue. O Senhor que do alto da cruz derrama o seu espírito. O Senhor que do alto da cruz dá sua vida. O Senhor que do alto da cruz, segundo São João, nos garante a vitória sobre a morte. Por isso que ao celebrarmos os mártires, nós estamos celebrando não simplesmente a morte deles, mas a capacidade de terem compreendido a que foram chamados a ficar com o Senhor. Para onde foram chamados a permanecer nele. E por que eles foram chamados? Porque o Senhor os amava. Olhando para Jacó, que a princípio é um serzinho desprezível, mesquinho, egoísta, salafrário. Passar a perna no irmão, enganar o pai com a ajuda da mãe. Diga-se de passagem. Passar a perna nos parentes de suas esposas. Salafrário. Mas aí, sabe o que consola?
é saber que o Senhor nos chama, sabendo o quão bom nós podemos ser com Ele. Não porque nós somos melhores. E a ironia da história é justamente essa, né? Aqueles que podem ter sido terríveis, quando se encontram com este que é tão bom, tão amoroso, que é a vida, reorientam seus passos. E aquilo que gastavam de energia para enganar e fazer o mal aos outros, se dedicam a fazer o bem. Um lindo exemplo disso é Inácio de Loyola. E aqui eu concluo. Inácio de Loyola, que era um homem firme, guerreiro, ávido, a partir de um processo de encontro com Jesus Cristo, ele continua guerreiro e ávido, porém agora para que as pessoas conheçam o Evangelho da salvação. Tudo aquilo que ele era é colocado ao serviço do Evangelho. Tudo que você é colocado a serviço do Evangelho. Tudo que você tem de aptidão é colocado a serviço do Evangelho. Tudo que você é como pessoa está a serviço ou não. Maria Goretti, na sua juventude, colocou a sua pequenez a serviço da vida e do horizonte de Jesus Cristo. Confiantes nele, que é a vida, apresentemos nossas preces. A cada prece responderemos: